Graça e paz, meus amados irmãos e caros ouvintes. Este é mais um Palavra Viva aqui com o pastor Josivan. Sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Ramos, aqui na Avenida Coronel Alves Rocha Filho, 390, na Zona Leste, capital de São Paulo. O texto que eu quero compartilhar com vocês neste Palavra Viva está no Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler o verso de número 11. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Nós estamos diante de um texto que é bem conhecido, em que alguns religiosos apanharam a mulher em adultério e a levaram até Jesus, porque para eles a sentença já estava certa. E não era a sentença sobre a mulher, era a sentença sobre Jesus. Porque se Jesus perdoasse, ele estaria indo contra a lei e estaria numa enrascada com os religiosos. E se Jesus não perdoasse, eles iam colocar em xeque quem Jesus era mesmo. Se ele era esse mestre, se ele era esse Messias. Então a autoridade de Jesus seria jogada fora. Mas eu não quero olhar para esta questão que o texto nos apresenta. Eu quero olhar para o que acontece com aquele que tem um encontro com Jesus. Aquele que tem a sua vida transformada. E isso é extremamente importante. Porque quando nós temos a nossa vida transformada, a direção obrigatoriamente tem que ser outra. Tentando ilustrar. Hoje, a grande maioria das pessoas tem um aplicativo que nos permite deslocar na cidade, numa metrópole como São Paulo, por exemplo, e ir a locais que nunca fomos. O Waze, por exemplo, você põe lá o endereço direitinho e ele vai nos guiar até a direção. Mas quando nós tomamos uma direção errada ou passamos pela rua que tinha que entrar, e aí não temos como voltar, aparece automaticamente algo para nós, recalculando a rota. E aí eu vou chegar no mesmo lugar, mas por um outro caminho, por uma outra trajetória. Recalcular a rota nos permite chegar ao nosso destino. Na vida espiritual, chegar à salvação, chegar à vida eterna, é necessário passarmos por uma transformação e recalcular a rota da nossa vida. Esta mulher estava condenada. Eles já chegaram com pedras prontos para matá-la. E Jesus disse, tudo bem, nós vamos agora fazer o seguinte, ela deve morrer, porque a lei diz que ela vai ser apedrejada uma vez que cometeu adultério. E isso era normal naquela época. Só que Jesus colocou uma condicional. Quem vai executar? Quem não tem pecado. Então, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E naquela hora, aqueles homens foram verdadeiros. Porque, olhando para as suas próprias vidas, eles perceberam que eles estavam em falta. E é essa a grande questão. As pessoas hoje não percebem que estão em falta, que nasceram no pecado e que precisam ter as suas vidas transformadas. Em vez de agarrarem pedras para atirar para tudo quanto é lado, a gente deveria olhar como se estivesse na frente do espelho de maneira sincera, confrontar a nossa vida. Esta mulher teve a sua vida confrontada diante dessa situação. E quando Jesus fala, onde estão os teus acusadores, mulher? Ela responde, só sobrou o Senhor. E aí foi quando Jesus disse, eu também não lhe condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. Ou seja, vá e não peques mais. O recalcular a rota da nossa vida vai fazer com que aquele que mentia não minta mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que era um descrente, ele passa a ser um crente em Jesus Cristo. Aquele que era um ateu, ele passa a crer e a adorar o Senhor como Deus. Aquele que estava condenado à morte tem a sua vida restaurada.
Portanto, esse recalcular a rota transforma a nossa vida, nos leva a um outro destino, não um destino de condenação, mas um destino de vida. Uma vida transformada por Jesus, ela passa por um recalcular a rota para que a gente tome a direção certa, a direção da cruz, a direção de Cristo, a direção da salvação, a direção que a palavra de Deus nos concede. E isso é extremamente importante para mim e para você. Você já parou para pensar se a sua vida hoje não está precisando recalcular a rota? Qual a direção que você está indo? É a de Cristo? Pense nisso e entregue sua vida a Jesus. Deixe que o Espírito Santo molde o seu ser e que todas as vezes que precisar recalcular a rota, que assim seja, para que nós cheguemos a Jesus. A ordem de Jesus é, uma vez que você tem um encontro com Jesus, pode ir, mas não peque mais, ou seja, não continue na mesma direção de pecado, mas na direção da vida. Vamos orar? Poderoso Deus e Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, por Teu amor, pois só o Senhor tem a capacidade de nos transformar, só o Senhor tem a capacidade de mudar a direção das nossas vidas. Ó Deus, leva-nos, ó Pai, a estarmos mais conscientes do quanto precisamos de Ti. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, aumenta a nossa fé em Ti, ó Deus, e que a nossa retomada de caminhada seja na Tua direção. Abandonando o pecado, abandonando a direção errada e entrando, ó Deus, de uma vez por todas, na rota certa. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus, estende tua mão de poder e recalcula as rotas de cada vida que ouve esta palavra viva, transformando as suas vidas para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, abençoa cada um com fé salvadora. Também rogo, ó Deus, por aqueles que se encontram enfermos, aqueles que estão vivendo a dor do luto, aqueles que estão, ó Deus, passando por momentos de angústia, de medo, de falta de esperança. Tem misericórdia daqueles que estão à margem da sociedade. Pai de amor, eu te peço pelo lado da viúva e do órfão, estende a tua rica misericórdia sobre essas vidas. E te peço sempre, Deus, por cada lar, por cada família, por cada casal. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor levante sobre vocês o rosto e lhes conceda a paz. E nunca se esqueça, Jesus te ama. Até o próximo Palavra Viva. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa recalcular a rota da sua vida. E se você ainda não é inscrito nesse canal, faça a sua inscrição. Até o próximo Palavra Viva, querendo Deus. Deus abençoe.